A opening da primeira parte de JoJo era porreirita, não era assim nada demais, mas pronto, está-se bem. Agora, a opening da segunda parte de JoJo... Antes de continuar com o vídeo, eu quero deixar bem claro que eu vou falar de spoilers da primeira parte de JoJo. E quando falar da terceira parte, vou falar de spoilers da segunda parte de JoJo, que é esta parte aqui. Quando falar da quarta parte, vou falar de spoilers da terceira. E optei por fazer isto porque acontece sempre alguma coisa em JoJo que vai influenciar a parte seguinte. E são coisas que, pronto, eu tenho que falar, ok? Portanto, é isso. Começamos por ser apresentados ao Speedwagon, um personagem secundário que já conhecemos da primeira parte de JoJo. Agora um magnata petroleiro, ele parte para o México numa expedição em busca de informações relacionadas com a máscara de pedra que transformou o Dio em vampiro na parte 1 de JoJo. O problema é que ele acaba por ser traído pelo seu amigo Straizo, que decide usar nele próprio uma das máscaras que eles encontraram numas ruínas. Porque aquele sítio estava repleto de máscaras idênticas àquela que o Dio usou, e uma estátua também. Logo de seguida somos apresentados a Joseph Joestar, a personagem principal de Battle Tendency. Ele é o neto de Jonathan Joestar e um protagonista que encaixa que nem uma luva nesta franquia, visto por muitos, incluindo eu, como o melhor JoJo de todos os JoJos. Joseph foi educado pela sua avó, mulher de Jonathan, e pelo Speedwagon, e a verdade é que ele é muito diferente do Jonathan em termos de personalidade. Ele é extrovertido, inteligente, pervertido e consegue prever as falas e ações dos seus inimigos. Ele começa por ajudar um ladrãozito chamado Smokey Brown, que está a ser agredido e chantageado por 2 polícias corruptos. E eu vou só dizer que esta introdução é incrível. Ele não podia ser mais diferente do Jonathan Joestar. Se o Jonathan era boring, este aqui é o oposto. Enquanto ele dá uma coça aos polícias, nós ficamos a saber que ele já consegue usar o Amon. Ele é uma espécie de prodígio nesse aspecto. A forma como ele parte o dedo do polícia é fucking badass. A introdução perfeita para Joseph. Depois de resolver este problema, Joseph e Smokey tornam-se amigos. E vou já dizer que Smokey não passa disto como personagem. A maior parte do tempo ele só está presente para servir como uma espécie de narrador para o que está a acontecer. Nós também vimos isto na primeira parte com o Speedwagon, mas aqui está um bocado exagerado. Depois de descobrir o que aconteceu com o Speedwagon, Joseph decide ir atrás de Straizo, que é agora, oficialmente, um vampiro. Mas antes, ele decide descansar num café enquanto fala sobre mamas e como as mulheres podem aumentá-las. É o Joseph. O que acontece a seguir é que o Straizo aparece mesmo em frente ao Joseph. O objetivo dele é acabar com a linhagem dos Joestar, porque são os únicos que podem atrapalhar o seu plano de governar o mundo. Ele é tipo o novo Dio, não sei se já percebeste. E como é que o Joseph decide combater um vampiro? Depois dele perceber que isto não resulta lá muito bem, ele decide aplicar a sua estratégia secreta. Eventualmente ele acaba por derrotar o pseudo-Dio e fica a saber que o Speedwagon foi raptado por um grupo de cientistas nazis. Isto merecia estar no What the Fuck Mode. JoJo é awesome! Estes nazis são comandados pelo Von Stroheim e têm como objetivo estudar os Pillarmen, seres ancestrais que criaram as máscaras de pedra. Joseph parte numa aventura épica e ao longo desta aventura ele conhece Lisa Lisa, que acaba por se tornar a sua mestra, e Caesar Zappelli, descendente daquele Zappelli lá da primeira parte. E assim começa a segunda parte de JoJo's Bizarre Adventure. Foi a partir deste momento que JoJo se começou a destacar como sendo algo único. E a principal razão é simples. Hirohiko Araki não tem medo de arriscar. Por exemplo, ele descartou praticamente todas as personagens da primeira parte e começou a trabalhar num elenco quase 100% novo, que no máximo tem algum tipo de ligação com as personagens de Phantom Blood.
Uma das poucas personagens que volta a estar presente na segunda parte é o Speedwagon. E ainda bem, porque, como eu disse no vídeo anterior, ele foi uma das minhas personagens favoritas da primeira parte. E é porreiro ver o que aconteceu com ele e o que ele fez da sua vida depois de tudo aquilo que aconteceu em Phantom Blood. Estás a ver o Dragon Ball? Pronto, aí tens personagens que são adoradas pelos fãs. Tipo o Vegeta, o Piccolo, o Yamcha. E o que é que o Akira Toriyama fez com isto tudo? Matou tudo. E depois trouxe-os de volta à vida. You what? Em Jojo, felizmente, isto não acontece. Tu até podes gostar imenso de uma personagem, até pode ser a melhor personagem da temporada, mas se o Araki acordar de manhã e pensar, olha, vou matar este, pumba, e ele mata. Sem remorsos, sem explicações, é um autêntico safoda. Esta obra é minha, eu faço o que eu quiser. E isto é o que todos deveriam fazer. Não ter medo de acabar com uma personagem se essa mesma personagem não tiver mais nada a acrescentar à narrativa. É claro que o Araki também comete erros. Ele, na parte 3, acabou por ressuscitar uma certa personagem que se calhar deveria ter ficado morta, mas nós depois falamos disso no próximo vídeo. Araki também começou a perceber aquilo que realmente queria fazer com Jojo. Ele começou a distanciar-se das suas inspirações e concentrou-se em fazer algo completamente único. Quando o mangá de Battle Tendency começou a ser publicado, os protagonistas shonen eram inspirados em heróis da ação americanos dos anos 80. Protagonistas musculados que resolviam qualquer desafio através da sua incrível e, por vezes, anormal força. Nós podemos ver este tipo de design em Jonathan e Joseph. Em termos visuais, eles seguem o mesmo padrão dos principais protagonistas shonen da altura, mas Araki decidiu acrescentar algo mais a Joseph. Além de ser extremamente carismático, algo que não era habitual em heróis da ação dos anos 80, ele enfrenta e derrota os seus inimigos com a ajuda de algo muito especial: a sua inteligência. Pelo menos quando ele não está a tentar disparar a sua Tommy Gun ou a fugir de combate. Embora isto também faça parte da sua tática, porque Joseph está constantemente a usar as táticas e truques mais sujos que possas imaginar. Ele não combate de forma limpa ou justa, porque ele sabe que se o fizer, ele será facilmente derrotado, já que os seus oponentes são autênticos deuses à sua beira. Tudo isto faz com que os combates de Battle Tendency sejam muito mais memoráveis do que os combates de Phantom Blood, já que Jonathan dependia maioritariamente da sua força e destreza física para derrotar os seus oponentes. Este uso de táticas em vez de força para ganhar combates ou desafios é algo que começou em Battle Tendency, mas continuou e tornou-se muito mais elaborado nas outras partes de Jojo. E é algo que acabou por se tornar característico de Jojo's Bizarre Adventure. Outra coisa que se tornou uma imagem de marca em Jojo's Bizarre Adventure foram as poses. Jojo Pose. Este estilo de desenhar as personagens anatomicamente incorretas já está presente desde o mangá de Phantom Blood, mas é algo que foi evoluindo e destacando-se cada vez mais com o passar do tempo, já que Araki foi percebendo que os fãs gostavam e ainda gostam destas poses. Começaram por ser desenhos anatomicamente incorretos, mas foram passando a ser poses que as personagens faziam sempre que algum evento importante estava a decorrer. De qualquer das formas, isto é algo que já estava presente em Phantom Blood, e eu acho que a David Production, quando resolveu adaptar esta primeira parte de Jojo, optou por se conter um bocado neste aspecto. Se fores ler o mangá de Phantom Blood, vais reparar que as poses dos personagens estão mais exageradas e são mais frequentes do que na adaptação. Felizmente, na parte 2, eles resolveram elevar isto para outro nível. Não só as poses, mas também os esquemas de cores bizarros que eles implementaram na primeira parte. Isto só vem provar que a David Production sabe muito bem o que é que faz Jojo se destacar das outras obras. É sem dúvida o estúdio ideal para adaptar Jojo. E quando chegares à parte 3 vais perceber que não é nada fácil adaptar Jojo, mas depois nós falamos. As personagens secundárias são mais memoráveis em Battle Tendency e têm um impacto maior na narrativa. Algo que se destacou mais para mim foi a amizade entre Joseph e Caesar. Em Phantom Blood, o Speedwagon e o Zappelli só foram introduzidos para dar apoio ao Jonathan. Aqui já é diferente. Joseph e Caesar estão ao mesmo nível. A amizade entre eles não começou da melhor forma, até porque eles não se entenderam lá muito bem. Mas com o passar do tempo eles foram aprendendo a respeitar-se e começaram a olhar um para o outro como sendo iguais. A amizade e rivalidade entre estes dois é um dos pontos altos de Battle Tendency. Apesar de Caesar ter sido um bocadinho ignorado durante algumas partes da narrativa, ele é o protagonista de um dos momentos mais marcantes desta aventura. Isto é tudo a minha opinião, claro, algumas pessoas vão discordar. Lisa é a mestra destes dois, e na altura em que isto foi revelado no mangá, era algo nunca antes visto. Numa entrevista, Araki disse que quando Jojo foi serializado, mulheres em shounen eram personagens fofas,
Basicamente o estereótipo de a mulher ideal para o homem. E geralmente, na altura, um mestre seria um idoso ou um homem adulto. Mas Araki pensou em fazer algo diferente. Ele decidiu criar uma personagem que fosse uma mulher guerreira. E já que o mestre da parte 1, o Zeppeli, era um homem bondoso e gentil, ele decidiu fazer de Lisa Lisa uma mulher sádica. Araki disse que a história não precisava de um mestre com imensa força física, porque o mestre da Amo não precisa disso. Por isso, Lisa Lisa era a escolha ideal. E depois, claro, a interação entre ela e o Joseph é hilariante, já que o Joseph é completamente tolo por mulheres. Nice! Agora vou falar de Von Stroheim. Von Stroheim é um personagem um bocado difícil de se falar, principalmente no mundo em que nós vivemos hoje em dia, em que não se pode falar de nada, que o pessoal fica logo todo maluco. Mas olha, fuck it. Vou deixar bem claro que eu não gosto de nazis. São a pior merda de sempre. E Von Stroheim é um comandante nazi. Então como é que é possível eu gostar deste personagem? What the fuck, Jojo? Ele é introduzido na narrativa como sendo um vilão. Ele começa por sacrificar dezenas de pessoas para ressuscitar um dos Pillarmen, Santana, que é aquela estátua que o Speedwagon e companhia encontraram lá nas ruínas no México. O objetivo dele é usar o Santana para ajudar a Alemanha a conquistar o mundo. Mas depois de perceber que o Santana não pode ser controlado e que o mesmo representa um perigo enorme para todo o mundo, ele decide que vai se juntar aos nossos heróis. De vilão, passa a aliado. Joseph detesta nazis, mas como eles têm um objetivo em comum, ele aceita a ajuda do comandante. Ao longo da história, Stroheim sacrifica-se mais que uma vez ao tentar parar os vilões. Ele até chega a se transformar num ciborgue. É verdade. Chega a cortar a própria perna pelo bem maior e traz um exército inteiro para ajudar o Joseph. Além disto tudo, ele é um personagem engraçado e por vezes pateta, mas extremamente carismático. Araki teve imensa coragem ao criar um personagem nazi que não é o diabo na Terra, algo que não se vê muito hoje em dia, por isso nem sequer vamos falar dos anos 80, ainda por cima, no Japão. Stroheim é um personagem que não é unidimensional. Ele tem ambições, defeitos, qualidades, etc. Por isso não há problema nenhum em gostar do Stroheim, da personagem dele. É claro que nós não vamos concordar com algumas ideologias dele, mas é um personagem interessante. E mais uma vez um trabalho fantástico por parte da Araki. Ai, 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 ai. Os vilões principais da parte 2 são os Pillarmen, e eles não estão ao nível de Dio em termos de desenvolvimento de personagem. O backstory deste grupo, ou destes seres, é porreiro, mas individualmente, como personagens, eles não são tão interessantes. É claro que isto não quer dizer que eles não tenham momentos memoráveis, porque isso é o que não falta. Estamos a falar de Jojo. Então, o primeiro Pillarman que aparece é o Santana, e ele é apresentado como sendo praticamente indestrutível. Só para teres uma pequena ideia, Von Stroheim envia um vampiro, ou seja, alguém tão forte como o Dio, para testar a força do Santana, e o Santana, como quem não quer a coisa, absorve completamente este boneco. Os vampiros caçam humanos, mas esta nova ameaça caça os vampiros. Foi aqui que Von percebeu que fez merda. Depois de uma intensa batalha contra o Stroheim, Speedwagon e Joseph, sim, o Joseph está aqui porque ele veio salvar o Speedwagon, mas acabou por dar de caras com um deus. Santana acaba por perder ao ficar petrificado graças à luz solar, que é o ponto fraco deles. Mas isto foi apenas o primeiro dos Pillarmen. Pouco tempo depois, somos apresentados a um outro grupo de Pillarmen, AC/DC, Wham e Cars. Sim, isto é tudo nome de bandas, o que torna tudo isto muito mais awesome. No momento em que eles são apresentados, os nossos heróis são mais uma vez confrontados com uma força da natureza. A forma como o Wham passa por este soldado alemão como se ele fosse invisível, destruindo metade do seu corpo no processo, é brilhante. Para os Pillarmen, humanos são mais insignificantes que meros insetos. É como se eles fossem deuses e nós somos apenas o ar por onde eles passam. É tipo, caga, não está ninguém ali, se foda. E eles nem precisam de se desviar de tão insignificantes que nós somos. E isto também é representado pelo backstory destes seres. Até porque foram eles que criaram os vampiros, e estes vampiros são apenas comida para eles. Se o Dio encontrasse este pessoal, ele estava fodido. Uma cena que eu achei interessante foi os Pillarmen serem guerreiros com honra. Eles têm orgulho em serem guerreiros poderosos e ficam entusiasmados quando aparece um oponente que os possa entreter, como foi o caso de Joseph e Isabel, que apesar de perderem o primeiro encontro com o Wham, foi-lhes oferecida uma segunda oportunidade. Um mês
para eles treinarem e conseguirem melhorar as suas habilidades. E depois desse mês, iria haver outro duelo entre Joseph e One. É interessante ver que nesta história são os vilões que lutam com honra, enquanto que o nosso protagonista é o oposto. Exceto o Cars. Este aqui não tem problema nenhum em fazer batota para ganhar. No geral, dá para perceber logo de imediato a ameaça que estes vilões representam. E apesar de não serem tão bem desenvolvidos como o Dio, o One tem alguns momentos que o fazem destacar como personagem. Dos três vilões, ele é claramente o mais interessante. Em relação à batalha final com o Cars, apesar de muitos não gostarem, eu gostei. Cars é dos vilões menos interessantes de todas as partes de Jojo, mas a forma como acaba é uma cena completamente aleatória e eu adorei. Tem tudo a ver com Jojo's Bizarre Adventure. Battle Tendency é claramente um upgrade de Phantom Blood. Pegou em vários conceitos apresentados anteriormente, desenvolveu-os e introduziu-os numa narrativa interessante que apresentou um grupo bem maior e mais interessante de personagens. A ação e principalmente a comédia estão muito bem trabalhados. Tem aquele que é para mim o melhor protagonista de Jojo e por todas estas razões, esta é uma das minhas partes favoritas, sem dúvida. Apesar de ser uma história com mais de 3 décadas, Battle Tendency continua a ser incrível. Na altura foi revolucionário e elevou Jojo para outro nível, mas mesmo nos dias de hoje consegue ofuscar vários mangás da atualidade. Isto só prova que Araki é sem dúvida um dos melhores artistas da indústria. Uma mente brilhante que surpreendeu e com certeza vai continuar a surpreender com Jojo's Bizarre Adventure.